Repercussão de mais um jogo ruim do Flamengo. Lesão confirmada em jogador importante e vou falar também da despedida de Jorginho no Arsenal. Ou seja, vou deixar você por dentro das notícias mais importantes do clube mais querido do Brasil agora. Então já deixa o seu like nesse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Já confere aí se você é inscrito aqui no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, o que está faltando para você ajudar um outro flamenguista como você? Ajuda a gente a bater aqui os 800 inscritos, está faltando um pouquinho. Em contrapartida, você recebe esse resumo diário de notícias do Flamengo para você não perder o seu tempo nem ficar perdido aí na internet. Acompanha o nosso canal aqui e já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Vamos falar aqui sobre esse jogo, mais um jogo ruim do Flamengo, um jogo que agora, dessa vez, o Flamengo, na tabela do campeonato, fica na vice-liderança. O Palmeiras abriu mais pontos do Flamengo, ou seja, 4 pontos de diferença. Mesmo que o Flamengo, na próxima rodada, vença o Palmeiras, ele continua sendo líder. Então, um jogo muito importante, até porque, nesse próximo jogo, Flamengo e Palmeiras, ele vai acontecer fora de casa, lá na grama sintética, com todos os problemas que a gente já tem historicamente de jogar lá. E esse jogo é um jogo do famoso 6 pontos. O Palmeiras pode aumentar essa distância para 7 ou a gente pode diminuir para 1. Então, assim, é um jogo que o Flamengo vai ter esse grande teste no ano, talvez um dos jogos mais difíceis que o Flamengo vai enfrentar. O Flamengo precisa mostrar que, de fato, o Campeonato Brasileiro é a prioridade, porque vem falar a diretoria e muitas vezes em algumas entrevistas falando outros jogadores, o próprio Felipe Luiz, que é a prioridade, mas a gente não vê um planejamento para que isso aconteça. Não adianta dizer que é prioridade apenas para o torcedor, para a imprensa, ou até na escalação. Tem que haver um planejamento de outros jogos, preparando-se para os jogos importantes. Um time que quer ser campeão não pode empatar em casa tantas vezes quanto o Flamengo fez. Empatar contra times como o Vasco, por exemplo, que está brigando pela zona de rebaixamento. O Internacional, que consegue empatar em casa com o Mirassol. Então, são times que o Flamengo tinha que atropelar aqui no Maracanã. Então, pelo menos, ganhar de 1-0, mas ganhar em casa, como é o Palmeiras. O Palmeiras dificilmente perde pontos ali, né? Falar do calendário, como o Felipe Luiz falou, não pode esperar um momento de desculpa, porque a gente sabe que o calendário é ruim, mas é ruim para todo mundo. O Palmeiras tem os mesmos 31 jogos que o Flamengo na temporada. O Palmeiras também pegou um time de altitude na Libertadores. E o Palmeiras simplesmente é o líder com 4 pontos a mais, como eu falei, e é também líder geral na Libertadores. Ganhou todos os jogos, inclusive um jogo da altitude, que lá em La Paz, se eu não me engano, é mais alto do que Quito, que é onde o Flamengo jogou. Então não tem desculpa. Os dois times têm o mesmo número de jogadores, mais ou menos, têm o mesmo investimento, o Flamengo tem até mais, né? Não pode ter esse tipo de desculpa como uma justificativa para esse momento ruim do Flamengo. A gente percebe, por exemplo, que a escalação, né, falando um pouco mais do jogo aqui, o Felipe Luiz teve mais uma vez um 4-2-4 que é inoperante, um 4-2-4 que não funciona. Que quem olha no papel e vê 4 atacantes fala: nossa, olha o Flamengo, o torcedor do Flamengo não pode reclamar, olha o ataque do Flamengo, esse ataque não faz gol. É uma vez aqui, outra ali. É um meio-campo que não existe. Aí entra o Matheus Gonçalves no segundo tempo, no lugar de quem exatamente? Ele jogou mal, mas quem jogou bem? E como colocar o garoto numa fogueira e querer que ele resolva um problema? Né? Se ele entra de vez em quando em 4, faltando 5 minutos para acabar, como já aconteceu várias vezes, né? Então tem muita coisa que precisa mudar. O Felipe Luiz falou um pouco sobre essas mudanças, principalmente com relação à parte interna do Flamengo, mas eu não gostei muito da coletiva dele dessa vez por outros motivos, né? As últimas coletivas ele passava muito a mão na cabeça dos jogadores, dessa vez ele nem fez isso, ele inclusive falou, fez uma crítica aberta ao Matheus Gonçalves, ele realmente não jogou bem, né? Chamou o garoto de anárquico, falou que, ou seja, o garoto ele entra e faz o que meio que o que ele quer, não joga pro time, só que eu acho assim, teve outros jogos que vários outros jogadores mais velhos, mais experientes, com um salário maior do que ele, que fizeram besteira e ele não foi a público falar dos caras. Ele vai falar de uma joia de 19 anos, de um garoto que ainda precisa aprender, precisa ser lapidado. Não achei interessante a forma como ele expôs o Matheus Gonçalves como se fosse uma culpa dele, sendo que o garoto só entra na fogueira e faltando 5, 4 minutos. O time já todo esgarçado, cansado, né? Ontem, por exemplo, o Flamengo ele entrou no lugar de quem exatamente? Para fazer o quê? Né? Se nem a gente não tinha nenhum título, uma coisa é ele começar como titular na vaga do Arrascaeta, sabendo qual a função que ele precisa exercer. Outra é ele entrar faltando 20 minutos, sem saber, numa posição que inicialmente não existia, porque estava num 4-2-4,
né? Então, muita coisa realmente precisa mudar. Filipe Luiz foi perguntado sobre o vazamento, mais uma vez, da escalação. Ele tentou pormenorizar, tentou perguntar se vazou muito ou vazou pouco, mas disse a única coisa que ele disse foi que espera que a pessoa que está vazando, ela não deite para dormir com tranquilidade. Ou seja, assim, mais uma fala de que a gente vê que nada vai acontecer. Ou seja, revela um problema que mostra que o problema do Flamengo está interno muito mais do que externo. E daí que está vindo, de repente, esse boicote. Mesmo o Boto tentando resolver esse problema, ele não vem sendo resolvido, né? Ou seja, o Flamengo precisa mudar internamente essas coisas. Agora, o que a gente vê em campo realmente é algo que não tem agradado o torcedor, porque a gente vê o time oscilando muito e quando perde o Arrascaeta, a gente fica totalmente vendido. Por isso que eu digo, o planejamento para um time que quer ser campeão tem que ser um planejamento não só na escalação. Por que o Arrascaeta não jogou? Porque o Arrascaeta se desgastou contra a LDU. Mas por que o Arrascaeta se desgastou contra a LDU? Porque lá atrás deu mole. Então, assim, priorizar o Campeonato Brasileiro é mandar bem também na Libertadores. Para você não ter que poupar na Libertadores para poder compensar pontos fáceis na Libertadores, né? Então, prioriza o brasileiro, você precisa jogar sério a Libertadores. Para quando você puder, você tirar um jogador aqui, outro ali num jogo em casa na Libertadores, como, por exemplo, agora vai acontecer com o Deportivo Táchira, já classificado, para poupar, para pensar no Mundial, para pensar no Palmeiras. Mas isso não vai acontecer porque o Flamengo vai precisar escalar força máxima porque precisa da vitória. Então, se planejar em outros campeonatos, também faz parte dessa priorização do brasileiro, né? A gente não está vendo isso. Falando um pouco mais do jogo aqui, uma partidaça mais uma vez do Léo Ortiz, assim, dominando, justifica convocações. É um jogador que dá até medo de algum clube europeu ver agora nessa janela e querer levar, porque assim, tá jogando fino da bola. O Alexandre também jogando muito bem, mais uma partida muito boa dele. É o único jogador no Flamengo que eu vejo uma diferença muito grande entre ele e o seu reserva. Ele e Ayrton Lucas parece que é uma distância assim, um abismo, né? Mais uma vez o Rossi também, mais um jogão dele, salvou o Flamengo. Infelizmente o goleiro só aparece nesses momentos, né? Mas um jogo muito ruim do Pedro e do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique cada vez mais parece que a cabeça dele não tá no lugar para jogar bola. O Pedro a gente vê que tá faltando ritmo de jogo, muitos erros com lance de bola, né? Tempo de bola. E o fato do Flamengo ser um dependente do Arrascaeta de um armador faz toda a diferença para esses jogadores do ataque. O Everton Araújo, mais uma partida ruim dele. Na minha opinião, ele tem que ser orientado, porque a forma como ele joga muito como aquele cabeça de área da década de 90, que roubava muito a bola e marcava. Só que o futebol moderno precisa de um volante que arme um pouco mais a jogada, né? Precisa de um cara que saiba dar passe, saiba chegar na frente, como o Pulgar faz. Ele não só rouba a bola, ele rouba, mas ele arma, ele rouba, mas ele toca, ele passa, ele dribla, ele vai para frente. E o Everton Araújo não faz isso. Mas a gente vai ter que se acostumar com ele, porque a notícia ruim que a gente tem é que o De La Cruz saiu com uma suspeita de entorse no joelho e nessa segunda-feira fez ressonância e constatou essa lesão. A gente não tem ideia aí de quanto tempo ele vai ficar fora. A boa notícia é que ele não precisará fazer uma cirurgia no local, mas provavelmente ele perde aí os jogos do Flamengo até o Mundial. Ou seja, assim como o Plata deve voltar apenas lá nos Estados Unidos. Uma outra baixa que a gente teve foi o Wesley, né? Que teve aí o terceiro cartão amarelo, né? Foi até um cartão amarelo desnecessário, na minha opinião. O juiz podia não ter dado e tirou o Wesley desse jogo. Vai entrar o Varela, com certeza, no lugar dele ali. Vem fazendo bons jogos, né? E aí, para finalizar o nosso vídeo aqui, falar de Jorginho, né? O Jorginho se despediu da torcida do Arsenal no último final de semana. Ele entrou aos 48 minutos do segundo tempo, mas por uma questão de homenagem, né? Ainda tem um último jogo do Arsenal, que já não disputa mais nada, mas esse jogo que ele vai disputar é fora de casa. Então, o Arteta colocou ele e mais um outro jogador que estão se despedindo ali do Arsenal. Ou seja, novela chegando ao fim, mais um passo dado para se apresentar. O Flamengo espera ele se apresentando depois dessa rodada do dia 25 e 26 da Premier League. Ele tem o casamento, ele é esperado só para o Mundial, ou seja, não joga com o time do Flamengo aí nesses últimos jogos. O Flamengo ainda tem mais 4 jogos: Botafogo da Paraíba, Palmeiras, Fortaleza e Deportivo Táchira, né? Não sei se exatamente nessa ordem, acho que o Deportivo Táchira vem depois do Palmeiras e o último é o Fortaleza, mas só restam 4 jogos antes do Flamengo embarcar para o Mundial. É isso, as notícias principais do Flamengo de hoje são essas. Curte aí, comenta o que você achou, compartilha esse vídeo para um outro flamenguista que precisa conhecer o nosso trabalho aqui, se você está gostando. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma moral para outro flamenguista como você. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!